Meus queridos irmãos, bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Todos são bem-vindos a esta casa de oração. Especialmente gostaríamos de agradecer àqueles que nos visitam nesta manhã. Você é bem-vindo nesse lugar, que Deus fale ao seu coração. João capítulo 15, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Encerrando hoje então uma série de mensagens a respeito da vida de Jesus, e de como o próprio Senhor Jesus se identificou aos seus discípulos, como ele se apresentou publicamente, o que ele disse a respeito de si mesmo. Eu sou a videira verdadeira. Vamos ler então a palavra do Senhor, acompanhe a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe nessa manhã com a leitura e com a exposição da sua santa palavra. Meus irmãos, não diferente de tantas outras vezes, o Senhor Jesus nessa passagem trabalha com imagens e ideias que formavam parte da herança religiosa do povo judeu. No Antigo Testamento se faz referência a Israel várias vezes, relacionando Israel como sendo a vinha ou a videira de Deus. Aliás, o que é uma videira? O que é uma videira? Sabe o que é? O que uma videira produz? Produz? Uva. Videira, então, no popular é pé de uva, não é? A gente chama também de, acabamos de chamar agora, não é? Galho ligado à parreira, não é isso? Parreira ou videira é o pé de uva. E no Antigo Testamento, várias vezes, Deus relacionou Israel, seu povo, como sendo, então, a vinha ou a videira de Deus. Isaías apresenta uma grande imagem de Israel como a vinha de Deus. Isaías 5:7, o profeta diz: a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Jeremias diz em Jeremias 2:21. Em Ezequiel 15, citado pelo presbítero Vitor, Deus também compara a Israel com uma vinha,
assim como Ezequiel capítulo 19, Israel é uma vide frutífera. Oséias, um outro profeta bíblico, em 10:1, diz: trouxeste uma videira do Egito. E o salmista, cantando a respeito da libertação do seu povo escravizado, também fala de Israel como sendo a vide do Senhor, no Salmo 88. Isso tanto era verdade, era tão presente na vida do povo de Israel, que a vinha se converteu em um símbolo do povo de Israel. O emblema nas moedas dos macabeus era uma vinha. E uma das glórias do templo de Deus era a grande vinha de ouro na fronte do Santíssimo Lugar. Inclusive, muitos homens honrados de Israel haviam se sentido importantes, partícipes das coisas de Deus, quando podiam contribuir com ouro para modelar um novo cacho nessa vinha, ou até mesmo uma uva. A vinha formava parte do imaginário judaico, era o próprio símbolo da nação de Israel. Não obstante, Jesus se refere a si mesmo como sendo a videira verdadeira, a videira real, a videira genuína. E o que Jesus quer dizer quando fala isso? O que nós podemos tirar como lições desse texto, onde Jesus se apresenta então, dizendo ser a videira verdadeira? A primeira lição: a videira verdadeira não é Israel. A videira verdadeira não é Israel. A palavra verdadeiro, aletinos, no grego, quer dizer o seguinte. Antes ainda, todas as vezes que a videira, ou na grande parte das vezes em que no Antigo Testamento se usa o símbolo da videira, sempre está relacionada com uma espécie de degeneração, um aspecto negativo. Ezequiel 15 fala a respeito disso, de uma videira infiel. Invariavelmente, apesar de o povo de Israel ser comparado a uma videira, normalmente, quando a Bíblia cita videira no Antigo Testamento, o faz com uma conotação negativa. O que indica a imagem de Isaías é que a vinha se converteu em uma planta selvagem. Jeremias se queixa que o povo se converteu em sarmento de videira verdadeira. Oséias se queixa de que Israel é uma vinha vazia. É como se Jesus dissesse o seguinte: vocês creem que porque pertencem ao povo de Israel, são um ramo na videira verdadeira de Deus. Vocês creem que só porque são judeus e membros, segundo assim creem, do povo eleito de Deus, e que devido à sua raça, nascimento e nacionalidade, vocês são um ramo da videira de Deus. Mas a videira não é o povo. Esta é uma videira degenerada, como perceberam os profetas. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo, não é o fato de serem judeus que os salvará. A única coisa que pode salvá-los é a manutenção de uma comunhão íntima e viva comigo, porque eu sou a videira de Deus,
E para que vocês tenham vida, vocês precisam ser ramos ligados a mim. Jesus então estabelece o caminho rumo à salvação. Um caminho que não passava pelo fato de alguém ter sangue judeu ou de ser descendente de Abraão segundo a carne, mas sim pela fé nele. Ou seja, nenhuma qualidade externa pode justificar alguém diante de Deus. Não é o fato de que alguém pertence ao povo de Israel, pensando na antiga aliança, ou ainda o fato de alguém ser membro de uma igreja, e hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, nós receberemos como membros comungantes mais 6 irmãos. Então, não é porque isso acontece, não é o fato de que alguém tem o seu nome no rol de membros da igreja, frequenta a igreja, ou porque você é filho de pais que frequentam a igreja, que de fato você é um galho ligado à videira. Essa ligação se dá, acima de tudo, por um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você tem um relacionamento pessoal com Cristo, se você foi alcançado pela graça de Deus, experimentou um novo nascimento, teve seu coração regenerado, você é um galho ligado à videira. E é claro, é muito bom, é necessário inclusive que você esteja conectado com outros irmãos em Cristo, faça parte de uma comunidade verdadeira de discípulos de Jesus Cristo. Mas vejam, a ligação primária e fundamental é com o próprio Deus. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Não basta que vocês sejam judeus, não basta que genericamente vocês façam parte da nação escolhida, vocês precisam ser individualmente pessoas escolhidas, transformadas pelo poder de Deus, ligadas à videira verdadeira. E a videira verdadeira não é uma nação, não é uma igreja, a videira verdadeira é Cristo. Ele é a verdadeira videira do Pai. Uma outra verdade que o texto nos apresenta é que a videira verdadeira, que é Jesus, a videira verdadeira é Jesus, e só quem está ligado nele pode dar fruto. Só é possível frutificar se alguém está ligado a Jesus, a videira verdadeira. Quando Jesus traça essa imagem de uma videira, ele sabia exatamente daquilo que ele estava falando. Haviam vinhas por toda a Palestina. A videira é uma planta que necessita de muitos cuidados se você quer de fato obter um fruto da melhor qualidade. Em geral, ela é cultivada em terraços. O solo deve estar perfeitamente limpo. Às vezes é enredado em postes. Em outros casos, é deixada estender-se sobre o solo e sustentada por paus. Em outras, até cresce de ambos os lados das portas da casa. Mas em qualquer lugar que uma videira floresça, ela necessita de uma criteriosa preparação do terreno. É uma planta que cresce rapidamente, e por isso é necessário que ela seja podada constantemente. Seus galhos podem se estender a 3 metros, 4 metros de distância. Ela cresce com celeridade. Uma vinha nova não era deixada florescer durante os 3 primeiros anos. Cada ano era podada para que se desenvolvesse e conservasse a vitalidade e a energia. Quando finalmente amadurece,
é podada por volta de dezembro e janeiro. E aí ela dá 2 tipos de ramos. Ramos que dão frutos e ramos que não dão frutos. Os ramos que não dão frutos são eliminados sem piedade alguma. Porque a vinha nunca produzirá a colheita que é capaz de dar, se não se leva em consideração a necessidade de podá-la. Jesus sabia perfeitamente disso. Por outro lado, a madeira da videira, os galhos em si, a árvore da videira, não servia absolutamente para nada. Ela é muito macia, muito branda, para fazer alguma coisa com ela, algum tipo de construção, por exemplo. E estava estabelecido, então, que em certas épocas do ano, o povo deveria levar ofertas de madeira ao templo para os fogos dos sacrifícios no altar. E a lei determinava de maneira específica que não se podia levar madeira das videiras. Não servia nem para o fogo do altar. A única coisa que se podia fazer com a madeira dos ramos podados, os ramos infrutíferos, era lançá-los ao fogo para que fossem destruídos. Veja só o que Jesus está dizendo aqui. Galhos ligados à videira verdadeira podem dar frutos ou não dar frutos. Galhos que dão frutos, ok, ótimo, são podados, né? Deu fruto, ótimo. Mas o que não deu fruto, joga-se fora e lança no fogo. É verdade, e a gente vai ver isso lá no final, nas aplicações, na conclusão, de que vários comentaristas bíblicos se dividem entre o que significa de fato isso. Se de fato um galho ligado à videira, e aqui compreendendo, né, por parte dos comentaristas, pessoas efetivamente ligadas em Cristo, podem realmente ser lançadas fora. Não podem. Se alguém verdadeiramente está ligado em Cristo, obviamente não pode ser lançado fora. Mas como resolver essa questão então? Se alguém está ligado verdadeiramente a Cristo, se é um ramo verdadeiro da videira verdadeira e não dá fruto, o que a gente faz com ele? A gente vai ver mais para frente. Mas galhos que, na realidade, não são galhos verdadeiros, não estão verdadeiramente ligados à videira, não dão frutos, devem ser lançados no fogo. Pastor, eu quero dar frutos. Se você está ligado à videira verdadeira, se você é galho da videira verdadeira, você necessariamente precisa dar frutos. O ramo só pode trazer fruto, então, se está em uma ligação orgânica com a videira. Se nos outros eu sou, Jesus convocou as pessoas a seguirem ele, dando-lhes esperança e oferecendo salvação. Neste eu sou, ele convoca os que já estão ligados a ele para que deem frutos e permaneçam. E qual a importância de se produzir frutos? Jesus diz, no mesmo capítulo de João 15, mas no versículo 16, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Por que, pastor, nós precisamos dar frutos? Para a glória de Deus. Porque
é da natureza de uma videira viçosa, organicamente ligada à videira verdadeira, é da natureza dela dar frutos, e esses frutos glorificam a videira verdadeira. É como se alguém passasse e dissesse: olha que bela videira, olha, vejam que bela parreira, ela dá frutos, e os seus frutos são doces, são saborosos, são gostosos. Desses frutos pode se produzir um bom vinho, por exemplo. A ideia de que, através dos frutos que nós produzimos, através dos frutos que nós damos, Cristo é glorificado. Ele nos escolheu e nos designou exatamente para isso, para que os nossos frutos aconteçam efetivamente e permaneçam, sejam frutos perenes, que os resultados de uma boa videira expressem frutos que permaneçam para sempre. Essa é a ideia. Vocês precisam permanecer ligados a mim, diz o Senhor Jesus, permanecer em comunhão com Deus, permanecer conectados a Ele de tal maneira que Ele trabalhe em nossas vidas e por meio dele nós possamos produzir bons frutos. Concluindo, o que esse texto está nos apresentando, meus irmãos, é que é impossível estar em Cristo sem ser um cristão. Se você está em Cristo, você é um cristão. Assim como é impossível não estar em Cristo e ser um cristão. É decisivo, é fundamental que alguém esteja em Cristo para ser um cristão. O ramo é valioso. Um ramo ligado verdadeiramente à videira verdadeira é valioso. Mas voltando à questão anterior, será que é possível um ramo ligado à videira verdadeira não dar frutos? Não é desejável, não é o esperado, mas é possível. E nesse caso ele precisa ser lavado, levantado e amarrado de volta aos outros ramos para que possa frutificar. Se alguém que está em Cristo não está produzindo frutos, o viticultor, que é Deus, o levanta. E que expediente ele usa para fazer isso? A disciplina. A disciplina tem o propósito de limpar o ramo e levantá-lo para que viva uma vida frutífera para a glória de Deus. A disciplina é um ato doloroso, mas é um ato de amor. Aos que frutificam, Deus poda, Deus limpa. A poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos mais ainda. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais frutos produzimos. E quanto mais frutos produzimos, mais o Pai nos poda para que a qualidade mantenha-se no mesmo nível da quantidade. De que maneira o Pai nos poda? Por vezes, simplesmente Ele pode usar a palavra para nos convencer do nosso pecado e nos purificar. A palavra de Deus pregada com fidelidade, a palavra de Deus ensinada com fidelidade, ela é uma espada que corta, e ela pode produzir em nós a consciência de que somos pecadores, e que um dos pecados que podemos cometer é exatamente esse: sermos infrutíferos. Deus usa então a palavra para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos orientar. Por vezes, Deus também pode usar de um outro expediente. Ele pode nos submeter a vários tipos de provações. Lembre-se,
Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal, mas Ele prova. Deus prova. E muitas vezes essas provações são severas, difíceis. Mas a Bíblia lembra que o Senhor disciplina a quem ama. O Senhor corrige os seus filhos. Como os nossos pais terrenos o fazem, e nós os consideramos, assim também o faz o nosso Pai Celestial. Ele nos corrige. A poda dói, mas nos aperfeiçoa e é usada por Deus para fazer com que nós venhamos a produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos para a glória de Deus. Então, se porventura você tem passado por provações, se Deus está disciplinando a sua vida ou a minha vida, e Ele o faz por amor, não se desespere. Porque Deus quer que você, galho ligado à videira, permaneça nele e dê muito fruto. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Nenhum esforço nosso, nada do que a nossa iniciativa pessoal, particular, nos impulsione a fazer, pode obter sucesso, se não pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não pela capacitação que Ele mesmo nos dá. E quando falamos de coisas gerais, mas quando falamos inclusive de coisas ligadas à nossa profissão de fé, a nossa vida cristã, que se manifesta no culto e que se manifesta fora do culto, ou ainda que se manifesta no culto, no ajuntamento solene e no culto da vida, porque o culto nunca termina, devemos cultuar a Deus em todo o tempo, sob qualquer aspecto que você olhe, sem estar em Cristo, e portanto, sem estar sujeito a ser podado, limpo, levantado, amarrado ao galho, você não pode produzir frutos. Pastor, eu quero ser uma árvore frutífera. Você será podado. E repito, a poda dói. A poda machuca, mas faz bem e, sobretudo, glorifica ao nosso Deus. Aplicação. Como ramos da videira verdadeira, quais frutos nós devemos dar? Quero deixar alguns exemplos com os irmãos. Nós damos frutos quando anunciamos o Evangelho aos perdidos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Romanos 1,13. Este conseguir igualmente entre vós algum fruto é conversão, são convertidos. Paulo está dizendo então que tem o desejo de estar com os irmãos de Roma, para que em meio aos cidadãos romanos, ele possa conseguir frutos, como conseguiu em outras cidades, em outras localidades. Ele está dizendo então que, ao anunciar o Evangelho, frutos podem ser produzidos. Então, pastor, como é que eu posso dar frutos? Que tipo de frutos eu posso dar? Você dá frutos quando você prega o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, porque é através do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que Deus alcança pecadores, regenerando os seus corações. Nós também damos frutos ao crescermos em santidade e em obediência.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Paulo, mais uma vez, aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Tende o vosso fruto para santificação. Uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus, é uma vida frutífera. Estes são frutos que agradam a Deus, que glorificam a Deus. Nós damos frutos quando adoramos a Deus com os nossos recursos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Paulo consigna este fruto, Paulo chancela esse fruto, reconhece este fruto. Que fruto? Ofertas necessárias, recursos necessários à manutenção da obra de Deus. Quando nós adoramos a Deus com os nossos recursos, nós estamos frutificando e fazendo com que o Evangelho frutifique aqui e para além daqui. Nós também damos frutos quando evidenciamos o fruto do Espírito em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós glorificamos a Deus, nós damos frutos quando nós evidenciamos em nossa vida o fruto do Espírito. Quando nós amamos, quando nós nos alegramos do Senhor, quando nós vivemos essa paz bendita e espalhamos essa paz pelo mundo, uma paz que fala de esperança, a esperança quando não aprenderão mais a guerra, como lemos hoje. Nós frutificamos quando somos longânimos, benignos, bondosos, fiéis, quando exercemos mansidão e domínio próprio. São frutos, são aspectos do fruto do Espírito que devem frutificar em nossas vidas. Mas há uma outra forma de darmos frutos. Ela se manifesta aqui na igreja, domingo após domingo, mas ela não pode ser confundida como sendo alguma coisa que só se manifesta aqui. Nós damos frutos quando o louvor vem do coração e dos lábios e glorifica a Deus. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós devemos então louvar a Deus, bendizer a Deus com lábios que confessam o seu nome. Hoje, mais uma vez aqui, lábios confessarão o nome de Jesus. E que obrigação recai sobre nós, cujos lábios confessam o nome de Jesus, louvá-lo. Mas não confunda louvá-lo com tão somente cantar louvores. Cantar louvores é um aspecto de louvar a Deus, é uma forma de louvar a Deus,
mas louvamos a Deus de diversas outras formas, vivendo tudo isso que já foi citado aqui. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Pastor, como é que eu posso louvar a Deus com a minha vida? Sendo um galho ligado à parreira. Sendo um galho ligado à parreira, que se coloca nesta posição, eu sou alguém que desejo dar frutos. Alguém consciente que para dar frutos precisa estar conectado permanentemente à parreira. E com isso, sabedor de que será podado, que a poda dói, mas é para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento e para a glória de Deus, o nosso Pai. A videira verdadeira é Cristo, não uma nação e não uma igreja, Cristo. E os galhos dessa videira não somos apenas nós, membros da igreja presbiteriana do Jaraguá, mas esta é uma grande parreira, com galhos espalhados por todo o mundo, galhos que ainda estão visíveis a olho nu, gente como eu e você, mas galhos que já não estão mais visíveis a olho nu, continuam ligados à videira verdadeira que é Cristo, mas já estão no céu, aguardando o dia da ressurreição, mas continuam galhos ligados à videira. A grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pela sua igreja visível e pela sua igreja invisível, pela igreja militante que somos nós e pela igreja triunfante que já está nos céus. Todos nós somos esses galhos ligados à videira verdadeira e devemos dar frutos para a glória do nosso Deus. Que você que já professou a sua fé em Cristo saia daqui hoje desejando isso. Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero ser um galho que dê muito fruto. Senhor, eu quero estar cada vez mais conectado com o Senhor. Se você é alguém que ainda vai professar a sua fé hoje aqui, assuma esse mesmo compromisso. Assuma esse compromisso. Senhor, eu quero me manter ligado ao Senhor por toda a vida. E eu quero honrar e glorificar o seu nome, sendo uma videira, um galho da videira, que seja frutífero, útil, e que glorifique ao seu nome através da minha vida. Que assim seja, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.